Imagina o seguinte cenário, à primeira vista absurdo, mas que acontece milhares de vezes por dia em consultórios de urologistas e endocrinologistas pelo Brasil. Dois homens, mesma idade, 35 anos. Os dois fazem exames de testosterona no mesmo dia, no mesmo laboratório. O primeiro homem, o homem A testosterona dele deu 850 nanogramas por decilitro. Acima do nível considerado bom, o médico nem vai discutir isso. Está no topo da curva. O indivíduo B, também com os mesmos 850 nanogramas por decilitro, mantendo o mesmo padrão do primeiro cara. Valores acima do nível considerado bom. Agora segura essa porque é onde a realidade quebra toda a teoria. O indivíduo A, ele é flácido, sem libido, sem força na academia, com aquela barbinha rala, uma gordurinha na barriga que não sai de jeito nenhum. O cara B já é mais definido, mais seco, uma barba mais cheia, uma libido extremamente alta e muita força bruta e densidade muscular. A presença dos dois na sala é totalmente diferente. Mas como? Mas como que dois homens com hormônios tão similares apresentam exatos opostos do que a tabela do laboratório previu? Aquele cara com 850 deveria estar arrancando a porta da academia da mesma forma que o outro, mas a diferença é grotesca. A resposta é que praticamente nenhum influencer de testosterona e nenhum endocrinologista vai conseguir te explicar. É que basicamente a testosterona sozinha é inútil, ela é só metade da equação. A outra metade, que ninguém otimiza, é o que decide se você é o cara A com nenhum sintoma de testosterona ou o cara B com sintomas fenomenais. E vamos entender o que está acontecendo aqui, porque isso vai mudar tudo que você pensa sobre este hormônio masculino, testosterona. O sistema funciona assim. A testosterona sozinha, ela não faz nada. Ela só é uma molécula viajando no teu sangue. Para ela funcionar, ela precisa encaixar em uma fechadura específica dentro das tuas células. Essa fechadura ela tem nome, se chama receptor androgênico, ou AR na sigla em inglês. E pensa assim, a testosterona ela é a chave, o receptor androgênico é a fechadura. E o efeito masculino dessa conexão é músculo, libido, barba, agressividade, confiança. E só acontece quando a chave entra na fechadura, vira e abre essa porta. Então agora presta muita atenção, porque aqui mora a sacada que vai te fazer enxergar tudo diferente. Não adianta ter 1000 chaves se você tem poucas fechaduras. Então, chave testosterona, fechaduras, receptores androgênicos. 1000 testosteronas circulantes no sangue, mas se você tem poucos receptores androgênicos nas suas células do seu corpo, essas chaves elas ficam boiando sem efeito nenhum. Quando muito, 10% delas encontram uma fechadura. Os outros 90% ficam rodando e são metabolizados e viram estrogênios ou não viram nada. E é exatamente isso que acontece com o cara A do começo. 850 nanogramas de testosterona, mas pouca fechadura para encaixar. O hormônio viaja, mas não chega ao destino. E aqui vem a parte que pouco se fala, que é, existe um estudo publicado em 2018 na Frontiers in Physiology, uma revista científica bem séria, que pegou homens treinados, mediu absolutamente tudo neles. Testosterona total, testosterona livre, DHT, IGF-1, hormônio do crescimento e hormônio luteinizante. E os colocaram em treinamento de força por 12 semanas para ver quem ganhava mais músculo. E sabe o que separou os caras que ganharam mais músculo do que os que ganharam pouco músculo? Os pesquisadores examinaram hormônios circulantes, hormônios intramusculares e o conteúdo do receptor androgênico no músculo dos maiores ganhadores versus os menores. A conclusão foi o conteúdo do receptor androgênico no músculo, não os hormônios sistêmicos, que se associou ao aumento de massa muscular induzida pelo treinamento de resistência em homens jovens saudáveis. Então eu vou repetir para isso ficar mais claro. Não foi a testosterona no sangue, não foi o DHT no sangue e não foi o IGF-1 que gerou esses resultados. O que diferenciou os caras musculosos dos magrelos foi a quantidade de receptores androgênicos no músculo desses indivíduos. A testosterona dos dois grupos eram praticamente iguais. O que mudava era a fechadura. Quem tinha mais fechadura, crescia mais. Quem tinha pouca, treinava igual e ficava magrelo. Conseguiu perceber a importância disso? Uma indústria inteira te vende TRT, suplemento de testosterona, estimulador hormonal, tribos, toda essa bagunça. E tudo isso é construído em cima da metade errada da equação. Você precisa estimular a testosterona, só que se você não tiver receptores para receber essa testosterona, não vai dar em nada. Tu vai continuar
sem os efeitos da testosterona. E eles te vendem mais chaves, mas não te ensinam a ter mais fechaduras. E fechadura ninguém vai te vender na farmácia, mano. Fechadura você precisa construir. Então a gente precisa entender, se receptor androgênico é metade do que importa, o que pode destruir essa metade em nós, os homens modernos? Porque o brasileiro de hoje tem menos fechadura do que o avô dele tinha. Então eu vou te listar os principais inimigos do teu receptor androgênico. Inimigo número 1, cortisol crônico. Cortisol é o hormônio do estresse. Quando ele está alto o tempo todo, porque você dorme mal, vive estressado no trabalho, vive ansioso com o celular, treina demais sem recuperar, ele compete com a testosterona pelo mesmo receptor. O cortisol gruda na fechadura androgênica e bloqueia a chave de entrar. É um sabotador molecular. E não é só a competição, o cortisol crônico diminui a quantidade de receptor da tua célula. Quanto mais ansioso você vive, menos receptor seu corpo fabrica. Por isso, o homem moderno, mesmo com testosterona razoável, ele parece fraco. Porque o cortisol dele está nas alturas, comendo a fechadura por dentro. Inimigo número 2 é a insulina cronicamente alta. O cara que vive comendo refrigerante, biscoito, pão branco, ultraprocessados e mantém uma insulina cronicamente alta, ele tem menos receptores androgênicos. Porque a insulina alta o tempo todo derruba o receptor androgênico. A célula vai ficando dessensibilizada e vai economizando fechadura. E por isso que um cara obeso, mesmo quando tem testosterona razoável no exame, ele é flácido, sem libido, com uma fertilidade ruim. A obesidade visceral é uma fábrica de estrogênio e destruidora de receptor. São dois golpes ao mesmo tempo. Você tem hormônio feminino e pouco receptor para a testosterona que tu tem. Inimigo número 3, óleo de semente industrial. Aqui é o veneno preferido da nossa série. Os pulfas do óleo de soja, milho, canola. Quando você consome cronicamente, eles se incorporam nas membranas da tua célula e a membrana é exatamente onde os receptores moram. Membranas cheia de gordura inflamada e instável é igual a um receptor que vai ficar patinando e um sinal mal transmitido. Então você literalmente embebeda as fechaduras com uma graxa estragada, vamos dizer assim. O inimigo número 4, esse é o mais sinistro, são os disruptores endócrinos. Os xenoestrogênios do plástico, do desodorante, do shampoo, do protetor solar, do perfume, ou até mesmo da sua água de torneira, todos eles agem como se fosse uma chave falsa. Eles encaixam no seu receptor androgênico, mas alguns também encaixam mal no seu receptor androgênico e bloqueia ele. E é a chave quebrando e entupindo na fechadura. E olha que coisa diabólica, mano. Você passa o dia inteiro absorvendo essas porcarias pela sua pele, pela sua boca, pulmão. Cada produto é um pouco, cada produto é mais um pouco. E você vai absorvendo isso. E no final do mês é uma carga química gigante, competindo com seu hormônio natural pelos receptores androgênicos. O homem moderno é literalmente um saco ambulante de estrogênio sintético. E a primeira coisa que isso faz é apagar a sinalização androgênica dele. O inimigo número 5 é o sedentarismo. A célula muscular que nunca é estimulada vai acabar economizando fechadura. Para que você vai ter receptores androgênicos densos em um músculo que nunca será usado? O corpo é econômico, ele só fabrica fechadura onde chave é usada. Se você não chama o sinal, o corpo desliga essa antena. E é por isso que o sedentário ele tem um corpo de criança, mesmo talvez que os hormônios dele estejam normal. A célula dele já desligou metade dos receptores por falta de uso. É o oposto do use ou perca. É na verdade, se você não usa, eu nem te dou. Então, a pergunta de R$1 milhão é, pô, mano, Albino, como que eu aumento a densidade e a sensibilidade dos meus receptores androgênicos? Como que eu posso multiplicar as fechaduras para cada chave de testosterona ter aonde encaixar? E é aqui que mora a parte mais interessante desse vídeo, porque a resposta é simples, é gratuita e a ciência banca ela em todos os pilares. E eu vou te passar todos eles aqui. Pilar número 1 é o treino de força pesado, com volume calculado. Se liga nisso. A ciência ela mostra que o conteúdo do receptor androgênico no músculo ele é regulado pelo treino de resistência. A neuromuscular estimulação ela afeta o metabolismo de proteína e o conteúdo do receptor androgênico. O treino de força ele cria uma elevação endógena de testosterona que potencializa a resposta do receptor. As elevações endógenas de testosterona, que elas são induzidas pelo seu treino, elas previnem a degradação do conteúdo que você tem de receptor androgênico. Agora, traduzindo isso, tirando essa carga de ciência. Basicamente, cada série pesada de agachamento, levantamento terra, supino com carga, é uma ordem direta do teu corpo para fabrica mais fechadura aqui, porque eu vou precisar. Porém, é importante você ter atenção em um detalhe.
O estudo mostrou que o treino com volume excessivo causou um downregulation do receptor, ou seja, diminuiu a fechadura. Enquanto você tem um volume adequado, você aumenta. Agora, se você treinar igual um maluco, você vai derrubar os seus receptores androgênicos. Treinar pesado e inteligente constrói, mas não significa que mais é melhor. O certo é melhor. O pilar número 2 são jejum intermitente leve, estratégico. Períodos curtos de jejum aumentam a sensibilidade do receptor androgênico. O corpo, quando não tem comida circulando o tempo todo, fica mais atento aos sinais hormonais que existem. É como um receptor de rádio. Se tem barulho de fundo o tempo todo, ele perde a sensibilidade. Se você silencia, ele capta o sinal mais fino. Mas é importante você prestar atenção que não é jejum extremo ou qualquer jejum que vai estimular isso. Um jejum de 24 horas direto, por exemplo, para o homem é destruidor, principalmente nos dias atuais. É preciso você saber trabalhar uma janela alimentar inteligente. Tipo, começar a comer um pouquinho mais tarde e terminar um pouquinho mais cedo. Deixar o corpo descansar um pouco em relação à insulina. Então, 12 horas de jejum já seria o ideal, dependendo do organismo, até no máximo 16 horas de jejum sem comida e com sono incluso, seria interessante para a estimulação desses receptores androgênicos. Pilar número 3, gordura saturada e colesterol. A matéria-prima da própria membrana. Lembra que eu falei que o receptor mora na membrana celular? Essa membrana ela é feita do que, especificamente? Colesterol e gordura saturada. Quando você foge da gordura e come óleo de soja, a sua membrana fica mole, instável e mal fabricada. Os receptores ali ficam patinando. E quando você volta a comer manteiga, banha, gema, carne com gordura, você dá matéria-prima nobre para o seu corpo construir membranas firmes. Com o receptor bem ancorado, sinalizando direito, a cada gemada que você toma é como se fosse uma fechadura nova sendo fabricada. Cada colher de banha é como se fosse uma integridade para a sua membrana. É comida virando receptor androgênico, basicamente. O pilar número 4 é zinco, magnésio e vitamina D. O zinco é cofator direto para a produção de receptor androgênico. Sem zinco suficiente, a fechadura nem fecha direito. O magnésio é cofator para mais de 300 enzimas, várias relacionadas a hormônio. E a vitamina D, que o sol te dá de graça, é praticamente um hormônio que regula a expressão de receptor androgênico. Então, carne vermelha, ostras, fígado para suplementação do zinco, esses três. Gema, folha verde escura, água mineral para magnésio, sol forte no meio-dia para vitamina D. É tudo no pacote pró-metabólico que nós falamos aqui nesse canal. E tudo constrói receptor androgênico. Agora você pode suplementar esses três. 30 mg de zinco, 300 mg de magnésio e 10.000 I de vitamina D com 200 microgramas de K2. Essa combinação desses quatro podem trazer bons receptores androgênicos para você. O pilar número 5 é o sono profundo. No sono profundo, principalmente nas primeiras horas da noite, o corpo faz tudo. Fabrica testosterona, repara músculo e aumenta a expressão de receptor. O cara que dorme 5 horas com o celular na cara está literalmente sabotando a fábrica de fechadura. O sono é quando o corpo, entre aspas, constrói o nosso sistema. Sem sono, o nosso corpo entra em pane. E por fim, o pilar número 6, e esse é um dos mais negligenciados, é redução de estresse, principalmente o estresse crônico e os disruptores endócrinos que servem como estresse também. Tudo que a gente atacou no vídeo de skincare aqui desse canal vale da mesma forma aqui. Cortar perfume sintético, sabonete químico, protetor solar com oxibenzona, plástico no almoço, ultraprocessados, redes sociais que te deixam ansioso. Cada uma dessas coisas é cortisol e estrogênio falso atacando os seus receptores. Quando você tira essa poluição química e psicológica, seus receptores começam a respirar de novo. E se você está começando a ligar os pontos, que masculinidade real é dieta, mais treino, sol, bom sono, ausência de disruptores endócrinos e um receptor androgênico sensível, é exatamente esse protocolo completo que a gente destrincha lá dentro da Primal Academy. É sobre esses pilares que nós tratamos com cada vez mais profundidade entre os nossos alunos. Capacidade de analisar exame, capacidade de entender o seu metabolismo, a dieta que vai otimizar esse metabolismo, o treinamento, tudo se encontra lá dentro. Mas eu preciso dar continuidade no vídeo, depois a gente fala sobre isso. Agora deixa eu te falar uma coisa polêmica, mas que precisa ser dita, porque o canal não tá aqui para bajular indústria nenhuma e vocês sabem muito bem disso. A epidemia da posição de testosterona que tá pegando no Brasil é bem grande em partes, é basicamente baseada em ignorar exatamente o que eu tô te passando aqui nesse vídeo. Às vezes o cara faz um exame e tá com 400 de testosterona e o médico fala, tá baixo. O que já é difícil o médico falar isso pra você com essa quantidade. Mas vamos supor que é um endócrino que ele tem uma noçãozinha melhor. Ele vê 400, tá baixo.
baixa. Joga um cipionato de testosterona no cara, testosterona vai para 1.200. O cara sente melhora nas primeiras semanas, isso é óbvio, porque é o efeito agudo do hormônio, mas em 3, 4 meses a melhora estabiliza e ele começa a precisar de doses cada vez maiores. E os efeitos colaterais começam a aparecer. E por quê? Porque o problema dele nunca foi a pouca testosterona apenas. O problema dele era pouco receptor androgênico. E quando você joga uma carga absurda de hormônio sintético, sabe o que o seu corpo faz? Ele diminui ainda mais a expressão do seu receptor androgênico para compensar. É o feedback negativo que nós chamamos. Quanto mais você empurra a goela abaixo hormônio no cara, menos fechadura o corpo fabrica. E o cara fica dependente de dose cada vez maior para se sentir igual na primeira dosagem. Então toma muito cuidado com o uso de TRT sem receptor androgênico suficiente para otimização. E agora, mano, vamos voltar lá no começo do vídeo. Lembra o cara A com 850 de testosterona, mas que estava flácido, e do cara B que estava com o mesmo valor, mas estava fenomenal? Agora você consegue entender. Basicamente, um cara tem mais fechaduras e o outro tem menos. Um vive de biscoito, mal treina direito, dorme mal, passa perfume com fita lata, come marmita com ave de soja, e os receptores dele estão dessensibilizados mesmo com valores altos de testosterona. Já o cara B, não. Ele faz o que nós explicamos nesse vídeo e ele otimizou a metade certa da equação e por isso o resultado dele é o oposto do outro. E mano, o mais interessante, e o melhor para nós é que receptor androgênico responde rápido, diferente da testosterona, que demora meses para subir de forma sustentável. O receptor ele começa a responder em questão de dias. O cara muda a alimentação, começa a treinar pesado, dorme melhor, corta os disruptores endócrinos e ultraprocessados, em 2 ou 3 semanas já sente a diferença, a libido voltando, músculo respondendo, energia subindo. E se você já sentiu isso, mano, não é placebo, é fechadura sendo fabricada e ficando mais sensível de novo. E aí a mesma testosterona que antes estava patinando, começa a trabalhar de verdade. E você não precisou nem aumentar o hormônio necessariamente, você só consertou a recepção do sinal. E essa basicamente é a diferença entre comprar uma TV nova e ajustar a antena, mas a maioria das pessoas não precisam de uma TV nova, precisam apenas da antena funcionando, entende? E mano, se esse vídeo fez sentido para você e se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, se você quer um protocolo completo para reconstruir não só a sua sensibilidade a receptores androgênicos, mas otimizar sua alimentação, seu treinamento, saber ver exames melhores do que o seu médico que vê o teu exame com 400 de testosterona e fala para você que tá tudo bem, mas você tá se sentindo um caco e quer fazer parte de uma comunidade de homens que estão fazendo essa transformação juntas, eu te recomendo a clicar no primeiro link da descrição e comentário fixado e conhecer a Primal Academy, que é a nossa comunidade. Lá nós temos aulas e protocolos incríveis para otimização de sono, para otimização de testosterona e todos os seus hormônios, para otimização da sua pele, para otimização do seu cabelo, da sua libido, da sua força, treinamentos para atletas de jiu-jitsu, calistenia, musculação e um aplicativo que você pode utilizar para montar o seu treino baseado nos equipamentos que você tem e nos dias que você tem disponível para treinar. Esse mesmo aplicativo monta a sua dieta. Tudo nós pensamos de uma forma que possa fechar todos os pilares para você atingir a sua máxima performance, que o sistema trabalha para que você não tenha essa performance mais, colocando todas as armadilhas possíveis diante de você e você muitas das vezes está dentro dessa armadilha sem nem perceber, por exemplo, através da água que você bebe. Dentro da Primal, a gente, por exemplo, ensina você a cuidar da água que você bebe para que você não faça com que o seu testosterona vire hormônio feminino por causa da água que você está bebendo. Lá dentro a gente ensina como fazer isso também. Lá você vai ter aulas completas que nem minha faculdade me ensinou, que são baseadas em mais de 10 anos de estudo, aplicação em mim, nos meus pacientes, e eu te entrego tudo lá por um preço absurdamente ridículo, que você pode parcelar em 12 vezes e gastar metade do que você gasta numa pizza por mês. E fora isso, eu ainda estou disponibilizando um cupom chamado NOVA, que te dá 20% de desconto. Então, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e lembrando que esse cupom encerra agora nessa semana. Fechou? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.